Está começando mais um episódio do Conecta AC, o podcast que tem a missão de conectar você aos nossos parceiros e associados. E hoje a gente trouxe um convidado aqui que trata de um tema e de um assunto que às vezes a gente nem percebe, só percebe quando o problema está à vista, que é a questão de praga aí dentro da sua empresa. A gente está aqui com o João, um dos fundadores da E-Life Ambiente. João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E aí, esse tema, ele é um tema que a gente, às vezes o empresário deixa passar ou não tá tão atento assim, e aí só vai lembrar da E-Life na hora que tá vendo os bichinhos correndo, não é verdade? Ou quando recebe o fiscal na porta dele, né? Ixi, aí é B.O., hein, quando recebe o fiscal. Mas antes de a gente entrar mais a fundo e falar um pouquinho da E-Life, fala aí, apresenta quem é o João. Bom, meu nome é João Eberle, eu sou formado em Marketing e Gestão Comercial, né? Eu até brinco, quem que é formado em Marketing e Gestão Comercial e pensa, putz, eu vou abrir uma detetizadora, né? Ninguém, é o único mesmo. Né? Geralmente iria para um outro caminho. A E-Life, o controle de pragas veio de uma questão familiar, né? Meu pai já teve uma empresa de controle de pragas. Trabalhei com ele desde pequeno, eu e os meus irmãos. E a gente acabou entrando nesse mundo da bicharada aí, dos químicos, da parte da biologia e tudo mais, desde cedo, a parte técnica. Então, quando chegou no meu momento de falar, eu vou empreender, essa era a minha referência, né? Legal. Então, como referência, como a gente já entendia do modelo de negócio, a gente já atuava antigamente com isso, nós realmente entendemos que seria um bom caminho ali e tem sido um bom caminho até então. Que legal, que legal. Eu acho engraçado, porque assim, o meu primeiro contato com a E-Life foi lá na Forte Auto Center. Foi. Que a gente tava com um problema de abelha. Aí eu falei assim, cara, vamos pegar quem é referência na cidade e vamos chamar para vir resolver esse nosso BO aqui. E aí, na época, chamamos vocês. Sim. E na época, vocês já davam a sensação que vocês eram o maior da região. E aí eu fiquei sabendo que vocês estavam começando naquela época. Sim. Cara, e aí, me conta aí como que foi essa jornada da E-Life. Como que hoje vocês são referência aqui na nossa região de controle de praga? É assim, a E-Life ela iniciou e como grande parte das empresas, ela iniciou sem recurso. Não nasceu grande, não? Não nasceu grande. Não nasceu grande. Foi um negócio que foi startado ali. Na realidade, a E-Life é um negócio um negócio familiar. Ponto. E sempre vai ser. É um modelo que eu gosto, é um modelo que eu acredito. Por mais que muitas pessoas falam que empresa familiar não dá certo, eu vejo completamente o oposto, até pelos grandes clientes que nós atendemos e vemos que é familiar. E ela iniciou com um modelo familiar. Na sociedade, hoje eu tenho eu e o meu irmão, Bruno Eberle. Nós sempre fizemos como a gente estava conversando antes, a gente sempre deu nome aos bois, a gente sempre dividiu as tarefas. Mas a gente iniciou com pouco recurso, com um custo fixo muito maior do que faturamento, porque faturamento não tinha. Então, basicamente, a gente tinha um aluguel para pagar, tinha impostos para pagar. Era um sonho e as dívidas. E força de vontade. Opa! É o que importa. Só isso. Então, desde o primeiro mês, a gente já tinha as dívidas. A gente teve que sair correndo para vender ali. Eu lembro a gente conversando, você falando disso, e aí eu lembrei de uma frase, o cara falando assim... Nossa, eu vejo o pessoal falando que começou do zero. Eu queria ter começado do zero. Eu comecei do negativo, né? Começar do zero é lucro, né? Exato. A gente começa com dívida. E pegando esse gancho da empresas familiar que você falou, até pesquisei aqui para não falar besteira, mas olha para você como que é expressivo esse número. 90% das empresas brasileiras são familiares. Então. E por que não dá certo? Qual é o problema? Falta de processo e clareza, que foi uma coisa que você falou aqui antes da gente começar. Quando eu fui montar a E-Life, eu cheguei pro meu irmão e falei, esse é o seu quadrado, esse é o meu quadrado, e é assim que a gente vai tocar os processos junto para se comunicar e não ter atrito. E isso daí é fundamental para que uma empresa cresça. Não à toa que vocês estão onde estão. E vai longe ainda, viu? Vai muito longe. Pela toda a estrutura que eu vejo vocês montando ali, a comunicação, vocês vão muito longe. Vocês só estão começando. Eu acho que assim, isso pode ser para a família, isso pode ser para uma amizade, isso pode ser para um investidor. Alinhamento de expectativa. Ponto. Você tem que ter alinhamento de expectativa.
ó, meu braço chega até aqui, daqui em diante é você quem cuida, e a gente respeitar o limite de cada um, isso se aplica para qualquer coisa. E eu sempre falo até lá na empresa que o alinhamento de expectativa é uma questão do relacionamento humano. Pode ser um relacionamento amoroso, se você não tiver a expectativa alinhada com a sua esposa, com o seu marido, você vai ter problema. Porque um vai esperar uma coisa, outro vai esperar outra, ninguém entrega o que o outro está esperando, gera conflito. Pode ser no trabalho, eu espero uma coisa, aí ele entra no setor que eu cuido, aí a gente vai ter problema, porque o que cuidava disso não era para você ter se intrometido, gera-se estresse. Então, desde o início, nós alinhamos a expectativa. Olha, a empresa está crescendo, eu cuido disso, você cuida disso, isso eu não vou colocar a mão, é sua responsabilidade. Então, feito isso, surge o respeito. E através desse respeito e alimento da expectativa, a gente conseguiu se dar muito bem, né? E eu e o Bruno e os meus outros irmãos, que eu falo que a gente é família de coelho, né? Eu e mais 4. Então, a gente, é grande mesmo a família. É grande. A gente tem bastante funcionário, mas a gente tem bastante família lá dentro também. E, então, a questão sempre foi essa. A gente saber se organizar entre si e respeitar a hierarquia de cada um. Cara, isso é legal pra caramba. Eu fui lá na eLife, conhecer a estrutura que vocês têm, entender e ver isso. Eu já falei isso para você. São poucas empresas que têm essa visão de estrutura, processo, para a área de departamento, sim, cobrança, independente se é irmão ou não, se é familiar ou não. Porque, na verdade, a empresa ela vive de resultado, né? Ao final das contas, é isso. A não ser que ela seja ali uma ONG, mas mesmo assim tem que estar ali de olho no resultado. E ter essa visão de o lado estratégico, né? Que hoje eu vejo que você senta muito na cadeira de estrategista da sua empresa, né? Sim. Isso cara, é fundamental aí. E me fala aí, quais são os erros que o empresário comete na relação ao controle de praga? Eu digo, você pergunta em relação a uma contratação ou a empresa de controle de pragas? Vamos lá, a contratação. Primeiro, como não contratar um picareta? Tá. De controle de praga. Show. Isso é ótimo. Eu acho que um dos fatores principais é avaliar as documentações da empresa, né? A gente tem uma barreira de entrada, como hoje qualquer tipo de comércio, na verdade. Mas o controle de pragas, ele tem uma barreira de entrada que é muito dificultoso você montar uma detetizadora. Você tem que ter o laboratório, você tem que ter o lava-olho, você tem que ter todos os POPs, os procedimentos. A entrada do laboratório ela tem que ser distinta da entrada do administrativo. Você tem que ter um responsável químico, farmacêutico, biólogo ou assim por diante. Então você tem que parametrizar a empresa inteirinha, estruturar ela inteirinha para você ser legalizado. Eu não estou falando de ISO 9000, não estou falando de... que aí a gente entra num outro nível de conversa. Mas eu estou falando assim, para uma padaria contratar, eu acho, na minha opinião, que ela deveria avaliar realmente a estrutura da empresa, né? E aí eu estou falando no sentido de documentação. Uma coisa até que é interessante, Rogério, há uns tempos atrás nós tivemos uma contratação de uma empresa, uma pizzaria aqui da nossa região, contratou a gente foi lá, né, fez o serviço, depois o dono chamou a gente e falou assim, cara, eu contratei vocês, mas eu estou pagando pela segunda vez o serviço. Você acredita que o cara que fez aqui não tinha documentação? Ele fez o serviço bonitinho, mas... Quando a vigilância sanitária veio aqui e eu apresentei a documentação, ela falou, essa empresa não existe. Caramba! Então aí acaba... Nossa, então, olha isso daí. Isso daí é um alerta. É ótimo você estar falando isso. Sim. Porque às vezes o empresário vai ali naquela visão de custo, né? Sim. E aí o barato sai caro, a gente já sabe disso. E aí eu penso, meu problema em si está resolvido. Mas aí quando chega na questão da vigilância... Acaba barrando, com certeza. Então, eu acho que um dos critérios é esse, documentação. Se a empresa possui todas as documentações, ela obrigatoriamente tem que ser uma empresa que está com a estrutura, porque a vigilância sanitária exige bastante da gente. Tá. Então, a empresa tem que ter uma estrutura, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E como o empresário identifica isso, assim, essa questão de documentação? Como que ele pode, o que ele tem que pedir para ele ter essa clareza? Porque se ele perguntar lá pro cara, você tem a documentação? O cara vai falar, tem. O que eu acho que ele pode fazer é o quê? Na hora da contratação, exigir a certificação sanitária da empresa. Então, assim, olha, todas as empresas de controle de pragas, ela tem que renovar essa certificação a cada ano. Então, essa certificação a gente fica disponível e ela tem que ficar num local visível na entrada da empresa. Então, ela fica a certificação na parede. Então, na hora de contratar, exigir, olha, você consegue me mandar para mim o atualizado, seu certificado de licença sanitária atualizado? Tendo isso, ótimo. Ainda se quiser um double check,
pega esse certificado, liga na vigilância sanitária e fala, olha, eu recebi tá certo essa documentação? Porque hoje em dia, né, Rogério, tem tanto recurso pra gente dar um... As IAs né, da vida. dar um jeitinho no documento. Então, quer fazer um double check? Pega essa documentação, leva pra vigilância sanitária. Né? E aí eu acho que eu entraria no segundo critério, credibilidade. Né? Hoje em dia, eu falo que se a pessoa faz algo de errado ou comete algo errado, é muito fácil a gente pegar, né? Sim. Reclame Aqui tá para isso, o Google Meu Negócio tá para isso, a gente acaba detectando fácil. Então, vai atrás da credibilidade da empresa na internet, vê se tem algum erro. Muitas das vezes você já teve uma experiência negativa com a empresa que fez o serviço. Quando você pesquisa num Reclame Aqui da vida, você vai ver que 90% das reclamações são iguais ao último problema que você teve com outra empresa. Então você já usa como critério de avaliação. E eu digo isso justamente para você não ter experiência negativa, né? De contratar errado. Porque é o que eu falo, eu sei que todo mundo é culpado até que prova ser o contrário. Mas a gente tem o recurso da internet que a gente pode utilizar. Ver a credibilidade da empresa, porque as pessoas não deixam passar, né? Esse daí é aquele famoso cai no golpe quem quer, né? Cai no golpe quem quer. Exato. Hoje a gente tem recurso para verificação, então por isso que eu perguntei o que eu preciso para verificar, para que a gente possa munir quem está assistindo a gente, nossos associados, para entender realmente a importância disso. E o impacto disso, eu imagino que deve ser muito grande, né? Não ter uma empresa ali qualificada. Porque, além de, talvez, não resolver a questão do controle da praga, tem a questão da vigilância. E eu acredito que tem um terceiro fator aí que é predominante aí, que é o risco também da manipulação de produto químico dentro do seu estabelecimento, né? Com certeza. Imagina, você falou, por exemplo, no caso de uma pizzaria, se é uma empresa que não está competente, ela tem o risco de contaminar aquela empresa ali e gerar outros problemas? Com certeza. Você contrata para resolver um e aparece dois, né? Aparece dois problemas a mais. Nós tivemos um caso recente em São Paulo, uma empresa de controle de pragas, ela fez a implantação dos dispositivos raticidas para roedor numa escola e ela não fixou os porta-iscas. O que aconteceu? A criançada acabou invadindo uma área lá, levantou esse porta-isca, conseguiu mexer nele, o raticida caiu. O raticida ele tem uma coloraçãozinha meio azulzinha, meio verdinha, e acabou comendo. Né? Então, 4 crianças se contaminaram e isso causa hemorragia interna e tudo mais. Então, olha a falta de procedimento, né? A falta de cuidado com o procedimento que é fixar um porta-isca. Né? E isso é normal. A gente visita mercados, galerias, shoppings, você dá uma chutadinha naquela caixinha preta, ela tá solta. Aquilo é irregular. Aquilo é extremamente irregular. Ele tem que estar fixado, ele tem que estar etiquetado, ele tem que estar com a numeração, o dia da visita, ele tem que estar com o antídoto do produto que está ali dentro. Todas essas informações devem constar ali. E não só na caixinha, mas no laudo que o cliente recebe. Por quê? A caixinha está fixada, está com todos esses parâmetros que eu te falei. Isso impede ainda assim de acontecer um acidente? Ele não vai facilitar para o acidente acontecer, mas ainda pode acontecer. Só que você entende que quando você tem todos esses pontos, a caixinha está fixada, o raticida está lá com as informações técnicas, bonitinho, da visita, do antídoto, você consegue diminuir o impacto. E aí, tanto o impacto de causar uma contaminação, quanto o impacto jurídico para a empresa também, porque tem esse fator, né? Sim, com certeza. Tem esse fator. Então, eu vou ser sincero, eu acho que eu vou até puxar aqui, para você que é comerciante, dono de indústria, padaria, comércio, tudo mais, vai uma dica para você. Na hora de fazer os teus 3 orçamentos, que eu concordo, eu sou empresário, eu faço 3 orçamentos também, acho super justo. Mas quando você vê uma empresa que cobra menos da metade da que está em segundo lugar, meu amigo, desconfie. Nós temos impostos, nós temos um monte de regra que tem que seguir e tudo isso custa. Para manter um bom funcionário tecnicamente, isso custa. Não faz sentido o cara cobrar metade do que eu cobro. Então, investigue. Vai realmente atrás da função. Veja a reputação da empresa no Reclame Aqui, no Google Meu Negócio. Veja se ela está realmente certificada para que você não tenha uma grande dor de cabeça e depois tenha que chamar outra empresa para refazer o serviço. Então, acho que isso é um ponto importante para a gente reforçar. Pegando essa questão da avaliação, estou olhando aqui, vocês estão 470 avaliações, com um detalhe, 5 estrelas. Sim. Cara, isso daqui é um marco, viu? Para uma empresa ter uma quantidade dessa de avaliação, ainda mais 5 estrelas cravado, né? Então, isso daí é um reflexo de um bom trabalho ali, de um atendimento.
Hoje a gente, no conglomerado urbano aqui de Jundiaí, a gente é a empresa mais bem avaliada. Né? Nós temos uma missão de ser a mais bem avaliada do estado de São Paulo. E eu falo que a gente é bem avaliado, Rogério, não é porque a gente não erra, tá? Imagina. Assim, errar humano. Só tem um ser humano trabalhando lá dentro lá. E até onde eu sei, todo mundo pode estar passível de erro. Inclusive eu, você, todo mundo. Sim, com Nós certeza. erramos. Isso pode acontecer. A diferença é que a gente conserta rápido e não repete. Você falou uma coisa agora, eu falo isso lá para os meus colaboradores lá na Segrob. Eu falo, gente, é até engraçado porque quando eles estão entrando, eles assustam. Eu falo assim, ó, errar aqui na Segrob é livre. Sim. Pode errar. Só não pode errar 2 vezes. Lógico, né? A gente tem todo um cronograma, um board para não errar ali as coisas básicas. Sim. Mas às vezes é uma novidade, é uma situação, vai acontecer. Só não pode existir isso que você falou. Errar 2 vezes na mesma coisa. Sim. Eu diria que pode e deve errar. Deve errar. Porque quando a gente erra, a gente acaba aprendendo. Claro, a gente pode evitar situações? Pode. É o melhor cenário? É o melhor cenário. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E aí o que a gente precisa fazer? Justamente ter a gestão, planejamento, definir processos, rever processos, estabelecer procedimentos para que não se repita, né? Para que não aconteça novamente. Então, eu volto a falar, e é uma coisa que eu sempre falo com os nossos clientes, a gente está passível de erro. E a gente pode errar. Só que é isso, tem que consertar rápido o erro, a gente tem que trazer uma solução para aquele erro e isso não pode se repetir. Isso é uma regra lá dentro lá para que a gente consiga performar e ter credibilidade no mercado. Que legal. Agora vamos falar um pouquinho do lado das pragas aí. Vamos lá. Vamos falar delas aí. Qual que é, começando pela top 1, qual que é a praga, a principal aqui da nossa região aqui, de Várzea, Paulista e região, Jundiaí região? Eu vou para mais temida. Para mais temida. E depois eu vou para economicamente também mais temida. Então, primeiro vamos falar do risco de saúde, depois a gente vai falar economicamente. Tá. Saúde é escorpião. Escorpião. E a gente tem uma infestação, um problema muito grave. Em Jundiaí, isso vem crescendo em Várzea Paulista, né? Então, bairros que vêm crescendo. Santa Terezinha, Satélite, bairros centrais, com o escorpião. Especialmente o Títio cerulatus, tá? Que é o que popularmente a gente chama de escorpião amarelo. Ele causa lógico, espanto, né? Muito grande. Tem gente que nunca viu um escorpião na vida, mas infelizmente a notícia não é tão boa. Se acostume, porque uma hora vai ver. Ele tem crescido muito, né? O primeiro fator biológico do crescimento dele é que ele, no meio urbano, ele tem pouca coisa que combate ele. Porque qual que é o principal local que ele circula? Quando a gente pensa em escorpião, a gente pensa, entulho e tudo mais, e faz sentido. Mas hoje no meio urbano, o escorpião ele circula principalmente pela rede de esgoto, tá? E quando nós falamos de praga urbana, nós temos os 4 As. Água, abrigo, alimento e acesso, que são os favoráveis justamente para que essa praga acabe crescendo. Na rede de esgoto, ele tem água, ele tem abrigo, porque que predador circula na rede de esgoto? Que predador vai predar um escorpião na rede de esgoto? Não tem. Ele tem alimento e os acessos. Os acessos são ralos, privadas, pias, bueiros e assim por diante. E tem um plus nisso tudo que o camarada é tão adaptado que ele realiza o partenogênese. Ou seja, ele consegue se autorreproduzir sem a necessidade de um parceiro, né? Então, volto a falar, a gente está falando de um animal que não tem quem combate, a não ser as controladoras de praga, quando ele está na rede de esgoto. Ele tem comida abundante, que são as baratas, ele tem água, ele tem os acessos, e ele não precisa de um parceiro para procriar. A gente está falando de algo que, com o passar dos anos, vai ser comum, tanto a barata quanto você ter o escorpião ali. Vai ser algo que vai ser comum se a gente não realizar grandes intervenções, né? Então, esse, no sentido de medo, no sentido do risco à saúde, é o top 1 da nossa região. Esse é o que a gente tem muita procura. Né? O segundo é cupim de solo. E aí a gente já está falando de doer no bolso, né? A gente não está falando de risco da saúde. Só se for saúde mental, né? Porque você fica maluco. Você vê, a gente atendeu um cliente com uma porta de 5 metros de altura, ele perdeu a porta, né? Numa região nobre ali de Jundiaí, né? Então, você vai ter problema mental, porque você vai ver aquilo, né? Você vai depredando, né? E o cupim de solo também é muito agressivo. E Jundiaí, eu falo que é a terra do cupim. É um local que a gente tem uma demanda altíssima. É um local que realmente tem muita procura para esse serviço, porque ele realmente causa muito impacto, né? E aí ele vai pegar
móveis planejados, madeiramento do telhado, portas e assim por diante. Tudo que tem celulose é bom para o cupim. Então, acho que esses dois ali são os mais que dão mais dor de cabeça aqui na nossa região. Inclusive, você falou de celulose, eu estava batendo um papo com o Gabriel, ele falou que uma colônia de cupim come mais ou menos 500 gramas de celulose dia. Sim, é uma colônia grande, sim. Caramba, isso aí é bastante. É muito. É muito material. É muito. Mas a gente está falando de milhões de operários, né? Uma rainha chega a viver média de 25 anos e ela chega a colocar 30 mil ovos dia. Então, é uma produção muito alta, né? E por se tratar de um inseto eusocial, eles têm uma organização muito grande. Então, quando eles chegam numa residência, eles se organizam, acham os túneis, começam a criar os acessos e assim, simultaneamente, ele tá pegando o teu gabinete, teu guarda-roupa, o telhado e a porta, simultaneamente. E é um problema silencioso, né? Você não vai ver ele exposto, né? Porque ele circula por dentro da estrutura. Nossa, isso que eu ia perguntar. Como que a gente identifica antes? Como que a gente pode prevenir? Como que a gente, lógico, além de fazer o controle de praga, mas como que eu posso identificar isso de uma forma precoce ali? Os dois, tanto o cupim, que tem a questão econômica que você falou, muito bem colocado, quanto a questão ali do escorpião. O cupim, ele é um pouco mais complicado, sabe? O que eu poderia dizer? Na hora que você está construindo a sua casa, você já fazer a barreira química, seria uma possibilidade. Mas quem que lembra disso, né? Você está construindo a casa, você está pensando no azulejo, no piso, no móvel planejado, no sistema elétrico, no pedreiro que está enrolando há um ano, na mulher brava, mas você não vai lembrar do cupim, né? Então, ações preventivas dá para ser feita? Dá. Mas é um pouco mais complicado. O caso do cupim geralmente é mais corretivo. O que eu digo é o seguinte: identifiquei um pequeno sinal, ação imediata, não espera. Porque o que acontece? Não existe outra alternativa. Esse pequeno sinal seria aquela poeirinha de madeira que às vezes você vê assim nos móveis. Esse já é uma outra espécie de cupim. Já é outra? Essa é uma espécie conhecida como criptoterme, mas popularmente como cupim de madeira seca. Ele vai soltar aquelas bolinhas, né? Aqueles farelinhos. Então, esse é um pouco mais tranquilo, na verdade, de resolver. O cupim de solo, você percebe terra. É terra, literalmente terra. Um veio de terra que sai. Tá. E aí ele causa também um impacto muito grande. É uma terra semelhante ao cupinzeiro do pasto. Porque é exatamente aquela terra, na verdade. Né? Então, ele deixa esse rastro de terra. Qualquer sinal, acione uma empresa de controle de pragas. E te digo, mesmo que seja o cupim de madeira seca, na dúvida, aciona. Porque não tem escapatória, Rogério. Eu falo, não, eu mesmo vou comprar um produto no mercado. Não vai resolver. Por falta de técnica, por falta de concentração química e vários outros fatores. Eu imagino que esses produtos de mercado, né, para tratamento de praga, eles devem ser pouco efetivos pela concentração, né? Sim. Ainda mais quando a gente está falando de uma colônia de cupim, que você falou, quantos por dia que ela produz? 30 mil ovos. 30 mil ovos dia, pouquinho, né? Caramba. Não é efetivo. Não consegue controlar. Ele vai ter ação ali imediata, muitas vezes você vai pulverizar, vai matar uma meia dúzia ali, mas não é o suficiente. Se a gente considerar o montante, né, a quantidade de operários, soldados e assim por diante, não é o suficiente. Então, o recomendado é intervenção imediata. Chama um especialista. Eu falo que a gente que é brasileiro, a gente tem mania de querer a gente mesmo resolver as coisas, só que tem coisas que não dá, né? O mesmo serve para o escorpião. O escorpião, na verdade, Rogério, é um assunto muito polêmico, acredite se quiser. Principalmente no mundo do controle de pragas, ele é um assunto muito polêmico. Porque nós temos a conscientização e nós temos vários desvios de informação, né? Tanto por, hoje, pessoas que são leigas, não têm conhecimento, quanto por profissionais da saúde. A gente tem que lutar contra as pessoas que são leigas e tem que lutar, às vezes, contra os profissionais da saúde. Porque muitos afirmam que não existe produto para controlar escorpião. Não existe. Não funciona, não tem ação. Isso não é verdade, né? Nós temos, hoje, no meu laboratório, eu tenho 4 princípios ativos diferentes para controlar escorpião. E todos eles têm algo em comum. São autorizados pelo Ministério da Saúde. E aí vem um agente da saúde e fala, não existe produto para controlar escorpião. Eu entendo que o que um profissional da saúde afirma isso. Da onde saiu essa história? Se você fala que existe um produto para controlar escorpião, o que a população faz?
Vai comprar... Compra qualquer coisa. Comprar qualquer... Não vai pesquisar. Não quer saber qual que é o princípio ativo. E, diga-se de passagem, nem tem acesso. Porque não pode. Sim, são produtos exclusivos de empresas de controle de pragas. Só que quando você fala, existe algo que resolve, sai pegando tudo. Aí era para trabalhar com um princípio ativo X, entra com Y, entra com uma cipermetrina básica. E aí o que acontece? O escorpião ele tem alguns detectores de químicos no peito que ele detecta alguns produtos. Então se você entra, por exemplo, com uma cipermetrina, não vai resolver. Ele vai detectar o produto. Caramba. E aí, de uma ou outra, ou ele vai andar bem na pontinha das patas para não se contaminar com o produto, ou ele vai desviar do local, né? E isso pode causar um efeito rebote ainda ali, porque vai causar irritação nele e isso causa acidente. Então ele fica mais agressivo, vai picar alguém e tal. Existem até algumas afirmações que ele pode ficar tão estressado que acelera o processo de partenogênese, ou seja, ele começa a colocar filhotes. É algo que eu não tenho absoluta certeza se isso é real, mas, enfim, não se pode usar qualquer produto para controlar. E aí os agentes de saúde realmente preferem falar que não existe do que falar que tal existe mas, né? Eu entendo o lado deles, mas existe sim. Exatamente, claro, legal pra caramba. Tem mais alguma praga aí que... o rato, né? O rato que ele que é uma praga também urbana, muito comum aí. Rato ele causa econômico, saúde, status, né? Verdade. Porque esse é um ponto que a gente esquece de falar, né, Rogério? Você tá num restaurante maravilhoso, com a sua mulher lá, restaurante que você ama, você precisa ver um rato para você não querer mais voltar. Né? Então, eu falo que controle de pragas, na verdade, não é só evitar o problema com a vigilância sanitária, ou até uma contaminação, que isso, lógico, a gente tem que se preocupar com isso. Mas também a questão do status. Se você tem uma padaria, se você tem um restaurante, que seja uma metalúrgica e você está recebendo um cliente e naquele exato momento fatídico passa um rato, tua credibilidade cai pro ralo. Então, realizar controle de pragas, além de ser um fator preventivo no sentido da saúde, do bem-estar, também tem a questão de status. Aquele cliente que tanto era o seu promotor vai deixar de te indicar, vai deixar de frequentar o teu local por conta de um rato, por conta de uma barata que ele acabou encontrando no local. Então, o controle de pragas ele também evita muita dor de cabeça nesse sentido e também no fator jurídico. Né? Sim, nós temos uma empresa que sofreu um processo por conta de um escorpião, um funcionário foi picado, entrou na justiça e a empresa não fazia o controle de pragas. Não fazia o controle de pragas. Então, são vários fatores ali, né? É verdade. Esse daí tem que estar atento. Essa questão de praga, de ambiente é muito, muito importante mesmo, porque, por exemplo, a gente tem deixa eu ver, sem eu expor, tem um lugar aqui em Várzea Paulista que você vai lá, cara, sempre tem mosca lá, cara, não tem como você comer lá, é cheio de mosca pra tudo que é lado lá. Então, você não vai. Eu mesmo não frequento mais esse lugar, porque é exatamente isso. Qual é o marketing negativo que isso acontece para empresas? Às vezes o cara investe lá em tráfego pago, investe numa fachada linda lá e tudo, e às vezes por um descuido de ter uma empresa qualificada ali cuidando dessa questão, não só correndo risco de que nem um escorpião de saúde, de ter um funcionário picado, juridicamente processo, mas realmente de estar patinando ali por uma má imagem. Isso daí principalmente áreas de alimentação, né, cara? A alimentação, isso cara, tem que estar atento a essa questão de vigilância aí não só para esses cuidados, mas também para passar uma boa imagem. E outra, convenhamos, né? Se a gente tá ali na recepção e a gente vê uma barata, vê um rato, ou qualquer tipo de negócio assim, como que é a cozinha nesse lugar? Então, eu até falo o seguinte, se você que é comerciante quer viralizar, não faça o controle de pragas. Você vai viralizar. Vai viralizar. Vamos gravar o rato correndo no meio do restaurante? Meu amigo, você vai viralizar, vai ficar muito bacana. Você vai estourar nas redes sociais. Agora, você vai jogar todo o seu marketing, toda a sua autoridade, todo o trabalho que você tem pro ralo. Porque basta um camaradinha, um descuido para isso acontecer. Legal isso daí. E agora, pegando esse gancho tudo assim, a gente falou um pouquinho de como os empresários identificar, falou um pouquinho da praga. Sim. Agora,
para o empresário que às vezes está deixando isso para depois ou não está em segundo plano ali essa questão, fala para mim, quem são assim, lógico, todo mundo precisa, todos os empresários precisam de controle de praga independente, porque a gente falou que tem até a questão de risco dos colaboradores. Sim. Mas pensando assim, vamos fazer, qual é a hierarquia assim, se a gente tivesse, cara, o cara trabalha na parte de comida, imagino que é prioridade máxima. Quais são as outras empresas? Você tinha comentado também sobre escola. Sim. Né? Quais são? Fala aí, algumas empresas dia a dia que são assim, não, todas são necessárias. Não me entenda mal, vou deixar isso bem claro. Sim. Mas uma que tem que ter isso daí no painel da empresa lá, tem que controlar mensal ou quinzenal, como que funciona isso e quem são esses locais específicos? Eu acho que na minha visão, mais prioridade, né, para baixo. Indústrias alimentícias. Tá? Indústrias alimentícias. Inclusive, você comentou um processo aí de quantos milhões? 15 milhões. 15 milhões. 15 milhões. Inclusive, a minha palestra, vou dar uma palestra que se chamada O Rato de 15 milhões de reais. Né? O Rato de 15 milhões. Porque se custou isso, né? E eu não tô falando do Mickey Mouse. Ele deve valer mais, mas esse Só para dar um spoiler aí, não precisa expor marca, se você não quiser. O que aconteceu aí com esse Rato de 15 milhões? Então, é uma empresa que trabalha com extrato de tomate e tudo mais, isso é público, né? Na produção dela, um roedor acabou entrando dentro da produção e ele acabou sendo dilacerado e distribuído, né? Como se fosse um tazo, né? Fizeram o exódia lá do ato. É isso, era um tazo diferente aí, que não sei se colou muito. E ela sofreu diversos processos. E aí eu volto a falar, né? Viralizou. Né? Se você quer viralizar, deixe o rato entrar no teu comércio, a barata, você vai viralizar bastante, vai ser bem bacana, se esse for o intuito no sentido negativo. Então, essa empresa sofreu processos, né, por conta dos consumidores, ela perdeu credibilidade, até hoje é afetada a credibilidade da empresa, porque basta é um. É anos construindo a reputação. É um erro. Um rato. Já derruba a credibilidade da empresa. Então, por isso que eu falo, a gente tem que sempre se atentar, tomar cuidado com esses pontos, porque isso vai impactar a imagem da empresa. E eu falo que esse prejuízo é algo que assim, não foi nada declarado, né? Mas num cálculo, esse é um prejuízo médio. Só que é difícil a gente falar o quanto isso vai ser durante os próximos anos dos consumidores que vão deixar de comprar com a marca. Sim, né? O impacto, né, no mercado. Exato. Então, é isso. Indústrias alimentícias, empresas alimentícias, restaurantes, cozinhas industriais, pizzarias, padarias e assim por diante, escolas. Eu posso colocar ali em cima também hospitais, né? Porque o hospital ele também tem uma questão da contaminação cruzada, né? Por conta de algum inseto que pode entrar num local não indevido. Imagina um rato, uma barata no meio de uma cirurgia, na cirurgia acontecendo, você tem um inseto circulando naquele local. Não pode. Laboratórios, né? Tem laboratórios moleculares que se você tem a entrada de muitas das vezes, dependendo da molécula, não pode entrar homem, só pode quem acessa aquele local a mulher. E aí você entra uma barata, né? Então, um rato naquele local. Então, são todos espaços que são níveis críticos, né? É um nível crítico, ele vai afetar diretamente a operação, diretamente o produto, né? Nós temos escolas estaduais, particulares. A iLife também trabalha muito no governamental, então a gente também trabalha com escolas do governo. Academias, nós também atendemos bastante academias. Igrejas, né? Nós atendemos, inclusive, a Devars aqui também, né? Aqui a gente faz um trabalho com eles lá. O Rivaldo, um abraço pro Rivaldo, parceirão nosso. Então, nós fazemos um trabalho com eles. Residências são mais esporádicas, eu falo que o nível de consciência é menor, então é mais para apagar o fogo, né? Como eu falei, geralmente eles vão te chamar quando já tá vendo... Sim, quando já tá com muito problema, né? Então, ONGs, instituições, né? É o que eu falo assim, Rogério, na realidade, todo local... Que local que é agradável ter praga, né? Vamos combinar assim. Então, todo local tá suscetível. A gente já fez loja de roupa. Loja de roupa, precisa de controle de pragas? Tem uma coisa chamada traça, que come roupa, né? E quando ela come um terno de 15 mil reais, ela causa um prejuízo, né? E a gente já pegou esse tipo de situação. Então, todo local, ferro velho, depósitos, esses locais também estão... É um lugar que
É comum, o lugar, a casa desses bichos, às vezes... Eu acredito que o nível de consciência desses tipos de local seja baixo para isso. Então, sim, nós atendemos inclusive um depósito ali na Várzea, que é um parceiro nosso há anos. Rapaz, vou falar para você que eu já entrei em restaurante que era menos organizado que esse Ferro Velho. Um lugar extremamente organizado. Eu não acreditava que dava para ter um depósito organizado. Aquele local é muito organizado, muito. E a área é grande. E o que acontece? Quando você tem incidência de roedor no bairro tem no meio de um ferro velho, quem que fala? A galera vai falar que é o quê? É o ferro velho. Não, é o ferro velho. É o ferro velho. E aí a vigilância sanitária começou a bater nesse local várias vezes, só que não era o ferro velho. A gente estava com a desratização feita, não estava tendo consumo naquela região. O problema eram as casas em volta, porque as casas têm ração de cachorro, que tudo isso atrai o roedor e tal. Verdade. Então o roedor estava circulando nas casas. O que passava no ferro velho iria cair em alguma das nossas iscas. A gente ia, mas a gente estava fazendo monitoramento e não estava tendo consumo no ferro velho. Ah, não estava tendo consumo nas iscas. Ali. Então, quando a vigilância batia, o proprietário apresentava o laudo. Olha, tá tudo certo, eu não estou tendo problema com nada, o controle está acontecendo. Então, é aquilo que eu falo. Controle de pragas também é uma proteção jurídica, também eu estou fazendo a minha parte. Não, aqui tá tudo certo. Opa, aqui tá tudo certo, né? Não estamos cometendo nenhum erro. Então, foi esse o caso, por exemplo, né? Mas assim, enfim, definitivamente todo local precisaria do controle de pragas. Mas no topo tá esses camaradas ali, hospitais, clínicas, indústrias alimentícias e assim por diante. Legal. Agora, uma coisa que você, dentro desse mundo de controle de praga, o que você acredita que o empresário aí, além do que a gente já falou, claro, não ser redundante aqui, confirmar ali a procedência da empresa, o cara ter o controle ali periódico, não esperar a bucha acontecer para ir resolver. O que mais que você falaria para esse empresário referente ao controle de praga? De um modo geral agora, para deixar ele orientado já e ele não cometer mais os erros que ele acaba cometendo aí. Sim. Um ponto que eu acho... Aí eu vou puxar a sardinha um pouco pro meu lado. Mas um ponto que eu acho importante é o processo de pós-venda. Esse é algo que... eu vou ser bem honesto. Hoje a gente pega cliente entregando feijão com arroz bem feito. Eu não preciso da estrelinha, da mortal e fazer um prato de lasanha. Eu entrego um feijãozinho com arroz bem feito, o cliente fecha com a gente, porque nem isso está sendo feito com a última empresa. Então, eu vou te dar um exemplo. Você, pensa quando você tinha, até mesmo hoje, mas quando você tinha a autopeça. Autopeça não, a mecânica. Auto Center. Quando você tinha Auto Center, você tinha que se preocupar com funcionário, colaborador, distribuidor, marketing, venda, 200 coisas. Você ia lembrar que o controle de pragas está vencendo? Desculpa, não vai. Não vai. É que nem o extintor. Não vai. É isso. Entende? O cara não lembra. E aí o que acontece? Você não lembra. Só lembra quando? Quando a vigilância bate ou quando começa a ter incidência. E os dois são coisas negativas. São ruins. E aí eu te falo uma coisa. Quem é o maior interessado nessa história? Ok, você é o maior interessado porque você quer deixar seu negócio redondo. Mas, meu amigo, eu sou o cara que está te vendendo. Eu que deveria ser o maior interessado em te lembrar de refazer. Porque eu tenho um faturamento para manter, porque eu tenho coisas para fazer e eu preciso te vender. E esse tipo de coisa não é feito. Né? Então, a gente acaba adquirindo clientes porque a empresa de controle de praga esquece de lembrar o cliente que venceu. Né? Então, na hora de contratar, eu falo, o preço é importante. Eu tenho empresa, lógico que eu olho para o preço. O preço é um dos fatores de desempate na hora de contratar. Ele é. Mas ele não pode ser o único. Não pode ser por isso. O que a gente tem que avaliar? Como que é o processo de pós-venda dessa empresa? Como que vocês vão me acompanhar depois que vocês executarem o serviço? Né? O seu técnico está tudo certinho, está com todas as documentações. Nós pegamos condomínio, Rogério, onde a gente limpa... Hoje tem um condomínio que nós limpamos mais de 25 caixas d'água. Né? Cada caixa d'água de 50, 60 mil litros. Então, 25 caixas d'água dessas, a gente está falando de um volume enorme e um trabalho de risco. Porque vai envolver trabalho em altura, espaço confinado. Muitos condomínios não pedem NR. Ele não quer espaço confinado, em altura. Só que quando o funcionário se acidentar lá, ele vai falar, viu, cadê a NR? Aí a empresa que ele contratou por metade do preço vai falar, então, eu não tenho.
Aí vai gerar um problema. Por quê? Ele se acidentou aonde? Dentro do condomínio. A responsabilidade também é do condomínio. E aí o processo vai acontecer também envolvendo o condomínio. Então eu volto a falar, melhor do que ficar apagando incêndio é a gente não deixar o incêndio acontecer. Então, busque informações, como que é o processo de pós-venda da empresa, como que é as documentações, se ela está totalmente Suporte, regularizada. Né? Porque eu volto a falar, aí no caso de um síndico, ele tem ali centenas de moradores em cima dele, ele tem centenas de fornecedores em cima dele, ele tem muita coisa para cuidar. É muito importante ele evitar um problema, uma dor de cabeça, para não ser mais um processo em cima dele ali. Então, realmente revirar a empresa de trás para frente. Na hora de fazer a seleção, a contratação da empresa, faça um checklist. O que eu tenho que verificar? Licença sanitária, certificações, eu quero que eles me passem por escrito como que é o processo de pós-venda e acompanhamento deles e tudo mais. Dessa forma, acredito que você consegue fazer um bom filtro e já te aviso, você não vai provavelmente contratar bem baratinho, não vai, porque se você... Assim, se a empresa certa nesse padrão... Mas aí o que acontece? Você vai contratar certo. Exatamente. Não vai ter retrabalho, Exato. Não vai pagar 2 vezes, barato sai caro, a gente já sabe disso. É uma conversa que eu tive com um cliente recentemente. Ele contratou 4 empresas para fazer o mesmo procedimento. Quando eu passei o orçamento... Hoje eu tenho uma equipe comercial, mas um orçamento ou outro eu faço. Só que justo esse caiu em mim e aí ele veio me falar: meu amigo, o seu valor tá o dobro do último que veio aqui. Eu falei, então, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho empresa também, eu contrato, toda hora eu contrato. Para mim, cara, é pagar R$1 que seja num cara que não resolve meu problema. Porque me deu gasto, vai me dar retrabalho, vai ter que usar meu pensamento de novo, vou ter que usar meu tempo para contratar. Então isso é caro. Agora, se eu pagar um cara um pouco acima, onde ele, num tiro só, certeiro, ele resolve o meu problema, é isso. Agora, eu vou deixar você com a sua consciência, essa é a minha proposta e tudo mais. Resultado, nós fechamos. Mas eu falo que a gente tem que conscientizar, Rogério. A gente tem que conscientizar constantemente. Por isso que a gente fala lá na empresa, lá uma das estratégias que a gente ajuda os empresários a startar é essa questão de educação. Sim. Que a gente vê muito isso que você falou aqui. É entender a jornada do cliente ali e educar ele nas fases. Principalmente, a gente bateu muito em cima de como não contratar um picareta, porque é a nossa missão ali. Ensinar os nossos clientes a como contratar os nossos serviços, a como não cair em golpe, isso é muito importante. Agora, falando um pouquinho mais da iLife como um todo ali. Tá. Quais são os serviços prestados pela iLife? A gente já falou de controle de praga, você falou agora de limpeza da caixa d'água. Às vezes o cliente, ou a gente que está de fora, acha que é só o rato, só o escorpião. E acaba esquecendo. Mas o que a iLife faz como um todo agora? A iLife, na verdade, ela trabalha com controle de pragas no geral e higienização de reservatórios, né? Existem algumas pragas que nós não trabalhamos, uma delas é o morcego. Morcego a gente não faz controle, nós temos parceiros que realizam, mas isso é mais uma questão de... É um posicionamento estratégico nosso, tá? Né? Mas o que nós fazemos? Nós somos especializados justamente na indústria alimentícia. E é geração de relatório de monitoramento integrado de pragas, né? Hoje, se fosse falar assim, quem que é o ideal para a iLife? É esse cara. É a indústria alimentícia, né, que tem um nível de consciência maior. E o que é o controle de pragas? Ele não é só apagar incêndio, né? Ele é de forma preventiva, realizar o controle e também os indicadores quando a gente vai para a indústria alimentícia. Mas se a gente for dar um escopo geral, eu diria... Controle de escorpião, controle de percevejo, controle de barata. E aí barata é amplo, né? Blatela germânica, supela longipalpa, periplaneta americana. Tem gente que acha que barata é barata e acabou. E não é, né? Quando a gente fala de escorpião, a gente tem títios cerulatos, a gente tem baiense, a gente tem obscuros e assim por diante. Então, nosso trabalho é identificar a espécie e ser assertivo, né? Porque quando pensam que numa detetizadora, eles pensam no tiozinho uma bombinha nas costas, que tem uma fórmula mágica que joga que serve para tudo, e não é bem assim. Você foi lá no nosso laboratório, você viu que a gente tem vários tipos de produto, cada produto para uma situação diferente, né? E para espécies diferentes. Então, carrapato, pulga, campanhas para Aedes aegypti, a gente também tem termonebulizadores, produtos larvicidas para realizar esse controle, produtos biológicos, produtos de feromônio, né? Então, são vários tipos são várias linhas de produtos que nós trabalhamos, né? E aquela questão também, Rogério,
não é só sobre a praga, mas é onde a praga está, né? Então, controle de escorpião. Controle de escorpião na indústria é o mesmo controle de escorpião na creche? Evidente que não. A gente está falando de um local mais rústico, num local que parece tem mais sujidade, onde a gente tem homens adultos trabalhando ali, e a gente está falando de um local onde tem criança, muito mais delicado. Então, eu posso usar o mesmo produto, a mesma técnica? Também não. A gente tem que usar um produto, no caso da creche, menos agressivo, um produto que vai não só combater a praga, mas também vai proteger quem está ali, né? Porque esse é o nosso intuito. Quando a gente faz controle de pragas, a gente quer proteger a vida humana. É isso. A vida humana, dos pets e assim por diante. Então a gente não pode jogar uma bomba atômica onde mata o escorpião, mas contamina uma criança, contamina um pet. Então o controle de pragas no geral, ele visualiza a praga, mas ele tem que visualizar o ambiente. Ele tem que olhar o macro, não só o micro. Né? Porque no controlar escorpião, controlar qualquer outro tipo de praga, vai apresentar divergências dependendo do ambiente, dependendo do local. Então, no geral é isso. Controle de pragas. Limpeza de caixa d'água. A gente trabalha com reservatórios de 1 milhão, 2 milhões, 3, 5 milhões de litros a um reservatório de 250 litros. Né? Lógico que a gente tem um know-how grande justamente em grandes reservatórios, mas a gente também trabalha com reservatórios menores para comércios, residências, enfim. Que legal, legal. Vamos saber. Onde que está a iLife hoje? A iLife hoje ela está na rua José Dias de Castro, 332, ao lado do estacionamento do Banco do Brasil. A gente está na rua de cima da avenida principal. Venham tomar um café com a gente. Eu sei que não é muito normal ir tomar um café na detetizadora, mas estão todos convidados para conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa estrutura, nossa equipe técnica, administrativa, financeira e comercial. Que legal. Como que a gente faz para contratar a iLife aí? Como que a gente entra em contato? Instagram, WhatsApp? Qual que é o número aí que a gente pode falar pessoal que está assistindo a isso aí, está com problema, entrar em contato, além da associação lá, claro. A iLife é nosso parceiro lá, então a gente coloca lá, faz a ponte tranquilamente, que é a nossa missão lá. Sim. Nós, acessando o nosso site, www.lifedevidaambiental.com.br, lá você tem acesso ao acervo dos serviços que nós trabalhamos, todos os produtos, nosso Instagram, eLife sem o hífen, _ambiental. Lá no Instagram a gente traz muito conteúdo sobre prevenção, controle de pragas. Então, nos sigam. A gente sempre está postando atualizações, né, sobre o mercado. É um mercado muito curioso. Eu falo que o controle de pragas ele é um mercado que, às vezes, todo mundo acha, mas é legal a gente trazer a visão especialista do processo. Então, a gente traz bastante informação. E quer fazer um orçamento? Quer conhecer um pouco melhor a nossa empresa? Chama a nossa equipe comercial no nosso site lá, é só conversar com um robozinho lá, ele já vai direcionar você para a nossa equipe comercial para estar fazendo um orçamento para você. Comerciante, indústria, residência, não importa, a gente está aqui à disposição. João, muito legal, estamos caminhando aqui para o fim, e aí eu quero deixar, se a gente fosse enviar uma mensagem aqui para todos os munícipes de Várzea Paulista, para todas as empresas de Várzea Paulista, qual que seria? Sobre a iLife? Ou algo... Geral. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, Rogério, que é: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Legal. Então, que vem da Disney. Então, essa frase do Walt Disney. Então, essa frase eu levo comigo. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Na verdade, essa semana, você postou uma frase muito legal lá, que eu gostei pra caramba lá. Isso. Como que é ela? É justo que muito custe o que muito vale. Pô, casa muito também com o que você tá falando, né? Com certeza. Realmente entrar ali na zona na zona de desconforto, né? Eu vou falar, porque é a zona de conforto que o pessoal acha, mas essa zona que poucas pessoas se arriscam de entrar ali, da excelência, de entregar a mais, que é o que eu falei para vocês, estruturar uma empresa que vocês já estão com uma estrutura muito legal, mas eu acredito e vejo que vocês vão muito longe ainda, e parabéns por toda essa estrutura. É muito legal saber que a gente tem uma empresa dessa aqui em Várzea Paulista, parceiro nosso da associação. E eu quero agradecer por você ter vindo aqui hoje, compartilhar um pouco dessa história, falar um pouco da iLife, educar os nossos associados e todo mundo que vai assistir ali de como contratar uma detetizadora, como prever essas coisas.
E eu já vou te deixar um convite. Você vai voltar aqui pra gente falar de estrutura, processo, mentalidade empresarial, que eu sei que também lá na E-Life é muito bacana essa parte aí. Bom, João, muito obrigado pela sua presença. A gente está finalizando esse episódio e a gente se vê no próximo Conecta AC.